Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nessa sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Peço a você o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta a chegada do Robert Renan, a possível chegada do Matheus França, muito bem encaminhada essa negociação, a saída do Luiz Gustavo e, claro, o desafio domingo. Do Nilson perguntando sobre o Vasco. Nada, não, tem bastante coisa sobre o Vasco, tá? O Vasco recusou uma proposta do FC Cincinnati pelo Paulo Henrique, oferta de 3 milhões de dólares. Não tem a mínima lógica vender esse jogador por uma cifra tão baixa. O Vasco praticamente fechou a contratação do Robert Renan por empréstimo. Robert também tinha a proposta do Bahia, mas preferiu jogar no Vasco. O Vasco fechou a venda de um zagueiro para o Bahia. Operação relativamente alta, fiquei surpreso. 5 milhões e meio de euros. O Vasco tentou o Joaquim, zagueiro ex-Santos, que está no Tigres, negócio impossível, 8 milhões de euros, tá? Então o Vasco está se mexendo em busca de reforços. O Matheus França, ex-jogador do Flamengo, tem tratativas certas com o Vasco, entre Matheus França e Vasco está tudo certo. Agora o Admar tenta fechar com o Crystal Palace. Hoje, inclusive, parece que ele teve lá no estádio do Crystal Palace, que jogou à tarde pela Conference League, e ele foi lá para tentar definir esse empréstimo de uma temporada com o time inglês. Nicola, o Vasco tem direito a quanto do percentual de uma venda futura do Douglas Luiz no Nottingham Forest? O Douglas virou reforço do Nottingham Forest, vocês lembram dele, né? Volante revelado no Vasco, estava na Juventus da Itália. Negócio de 30 milhões de euros, deixa eu ver quanto o Vasco tem direito. Douglas Luiz, mecanismo, solidariedade. Vamos ver aqui o que já saiu. O Nottingham Forest acertou a contratação do volante Douglas Luiz por 30 milhões de euros. Como clube formador, o Vasco receberá 675 mil euros, em torno de 4,3 milhões de reais, pelo mecanismo de solidariedade. Então tá aí a informação, 4 milhões e 300 mil, já é alguma coisa. Por exemplo, se para pagar o salário do Matheus França, o Matheus ganhou 1.300, dá para pagar praticamente 3 meses do salário do Matheus França, tá? O Kaique está por aqui falando sobre Edmar Lopes tentando Lopes tentando fechar contratações com a Fiorentina do Iconé, ex-Lille e atualmente emprestado ao Como. Assim, o Vasco trabalha hoje no mercado europeu. As tratativas com Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que pertence a um time turco, não avançaram. Entre o Vasco e esse time turco está tudo fechado, mas o Cuesta prefere uma oferta do Spartak Moscou e as tratativas acabaram por não avançar. Há também um interesse no Gabriel Paulista, zagueiro que pertence ao Besiktas, e o Admar está no mercado europeu em busca de outros reforços, tá bom? Bom, já quero começar falando sobre o jogo do próximo domingo. Paulo Henrique volta à equipe, o Jair também. A tendência de time, Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Tietê, Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno. Fábio, você iria com essa formação? Não. Não deu certo contra o Juventude. Trocaria o Verrete pelo David. E aí seria a formação do jogo com o São Paulo e o Verrete como opção no banco de reservas para o segundo tempo. Porque ele é um jogador muito importante. Tem tudo, hoje, entendo, para ser o 12º jogador, aquele cara que vai sempre entrar no jogo. Mas para um Vasco mais rápido, com mais mobilidade, eu prefiro assim, e nós vimos contra o Santos, seria o David na frente. Acho pouco provável que o Diniz faça essa mudança, mas, de qualquer forma, o Paulo Henrique volta, o Jair cumpriu suspensão, está de volta à equipe para melhorar a qualidade, o passe, né? Afinal de contas, o Vasco sofreu muito contra o Juventude, fazendo essa transição da defesa para o ataque. Robert Renan está chegando, Luiz Gustavo está indo embora, e Alex Teixeira pode sair, Jean Davi vai sair, Lloyd Augusto deve sair. Aí você para e pensa assim, caramba, as contratações feitas pela atual direção, todas estão indo embora. O que está acontecendo? Eu respondo para você. Foram peças mal escolhidas. O Vasco não tem dinheiro. Também não adianta trazer de qualquer jeito. O Vasco tem poucos recursos e precisa saber utilizá-los. De novo, e falei isso ontem no vídeo, e repito, ontem até um inscrito falou assim, engraçado, né? Porque domingo passado o Lucas Freitas fez uma partidaça e você elogiou. Exatamente, uma.
Ele chegou no Vasco em janeiro. Essa é a grande partida que a gente fala do Lucas Freitas. Tá bom, cita 5 para mim. Eu não vejo hoje, e a diretoria do Vasco também não, e o próprio Fernando Diniz, o Lucas Freitas titular absoluto do Vasco. Não é. Tanto que o Robert Renan é canhoto pro lugar do Lucas Freitas. E quem no lugar do João Vitor, que já foi embora pro CSKA? Maurício Lemos está de saída também. Lucas Oliveira, por mais que esteja ficando no banco, também não aprovou. E o curioso é que esses caras assinaram um contrato de 2, 3 anos. Como é que se faz isso, hein? Essa conta. Ah, não, mas a gente agora tem que negociar os caras. Não deu certo, negocia. Futebol não é uma ciência exata. Mas o futebol tem alguns sinais que são muito claros. Se o jogador não performou em A, B ou C clubes, por que vai escolher para performar no Vasco? É muita aposta para pouco recurso. O Vasco não tem esse direito. Não pode se dar ao luxo. Se você pegar o rival, que investiu 270 milhões de reais em contratações, pode dizer que algumas não deram certo. 1, 2, beleza. Pode se dar ao luxo. O Vasco gastar 5, 6, 7 milhões de dólares e não pode se dar ao luxo de não dar certo. Essa é uma diferença. A gente precisa de um jogador para ontem. O Robert Renan está chegando ao Rio de Janeiro hoje, vai fazer exames médicos, aprovado, assina contrato de 1 ano e já tem que regularizar ele até segunda-feira para jogar quarta contra o Botafogo. É o primeiro duelo da Copa do Brasil. Tem que fazer isso. Não tem jeito. Ah, mas ele não joga há 3 meses. Pô, amigo, desculpa. Se ele não está em forma para jogar, o Vasco não podia contratar, porque ele tem 1 ano de contrato. Não atua há 3 meses. Vai precisar de quantos dias? O Vasco tem pressa. Qual é o Vasco que vai entrar em campo? É o Vasco do domingo passado, da 20ª rodada, ou de quarta passada, da 14ª rodada? Tem essa brincadeira, né? O Vasco bugou, porque o jogo com o Santos estava lá na frente. Aí ele voltou aquele futebolzinho. Não, né? Insistência no overhead, naquela jogada única. Não. É a hora de voltar a oxigenar o time. Tenho certeza que o diferencial, mais uma vez, será o nosso torcedor, que vai a São Januário, já lotou, já comprou todos os ingressos. Meu irmão, vai ser festa. O torcedor do Vasco é diferente. E ele vai fazer uma grande festa. Eu aqui vou empurrar na minha narração, no entusiasmo, mas que o time corresponda em campo. Pô, Fábio, você quer a nova goleada? Você está exigente? Não. Eu quero uma atuação digna do Vasco da Gama. O 6-0 foi a consequência. A atuação foi de Vasco da Gama. De imposição, de qualidade. Mas quarta-feira não era o Vasco que nós nos acostumamos. Eu sou um cara bem acostumado. Eu sou da geração 97 a 2000, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 2000. E a gente cria um hiato. Alguns estaduais ali, uma Copa do Brasil em 2011, uma campanha boa em 2012 e mais nada. Silêncio. Chega, né? E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!